Bom dia, amigo. Como é bom estarmos juntos mais uma vez. Como é bom contar com a sua companhia nesses momentos iniciais do dia. Hoje você tem a oportunidade de estar conosco aí até às 7h10 com o programa Logo de Manhã. Se desejar, logo depois, o programa Proclamação da Convenção Batista de Pernambuco lhe propõe mais 10 minutos de reflexão, de considerações. Mas eu quero mais uma vez, na manhã de hoje, convidá-lo a dedicar esse tempo para refletir em torno das Escrituras. Como sempre gosto de fazer, quero me dirigir particularmente a você que hoje celebra seu aniversário. Como eu desejo que seja um dia muito feliz, de muita celebração, de muita festa ao lado das pessoas que você ama, sinta-se abraçado por nós, que Deus abençoe o seu viver, conduza cada parte de sua vida e cada uma de suas decisões. Você e os demais são nossos convidados para esses momentos de reflexão, então, em torno da palavra de Deus. Voltamos a nossa atenção mais uma vez para o livro dos Salmos. Só para lhe situar, não sei se você tem nos acompanhado ao longo desta semana, mas depois de 3 períodos em que nós refletimos aqui no programa Logo de Manhã sobre os Salmos, durante um tempo estudamos os Salmos de 1 a 50 de forma sequencial, depois os Salmos de 51 a 100, e em seguida, depois de um tempo de intervalo, Salmos 100, 101 a 150. E nós estamos chegando exatamente nessa reta final. Por isso a proposta para esta semana foi um pouco diferente. Nós decidimos considerar englobadamente o livro dos Salmos, destacando alguns de seus temas principais. Refletimos aqui sobre salmos que nos convidam a adorar a Deus. Refletimos aqui sobre salmos que nos trazem consolo e conforto. Sobre salmos que nos trazem instrução para a vida. Hoje temos mais um tema a propor para que amanhã concluamos esta semana com o último dos salmos, o Salmo 150. Mas hoje eu quero lembrar a você que no livro dos Salmos há um outro tema que aparece muitas vezes. Os salmos apontam para Jesus Cristo. Aqui eu me refiro primeiro aos salmos chamados salmos messiânicos. É possível encontrar em alguns salmos profecias claramente relacionadas a Cristo. Eu sei, você está trabalhando aqui com séculos, quase que milênio, antes da vinda de Cristo ao mundo. Mas, na verdade, é esta a ideia. São profecias que se cumprem em Jesus Cristo. São promessas que se cumprem em Jesus Cristo. Aliás, uma das razões pelas quais nós podemos crer plenamente na autoridade divina e na autoria divina das Escrituras é justamente esse fato. As promessas se cumprem, ainda que séculos depois. E nós percebemos isso ao longo da história. Nos Salmos, algumas profecias apontam claramente para Jesus. Curiosa e caprichosamente, algumas com riqueza de detalhes, exatamente para que fique claro que era sobre Jesus que o salmista estava falando por iluminação divina, por inspiração divina. Mas o que mais interessa é perceber que mesmo naqueles salmos em que a referência à vinda do Filho de Deus ao mundo não é explícita, o conceito messiânico está presente. E eu explico. Na verdade, toda a Bíblia aponta para uma mensagem central, a mensagem de que o Filho de Deus viria ao mundo para ser o nosso Salvador. Por isso o conceito de salvação aparece várias vezes no livro dos Salmos. Algumas vezes numa referência clara a livramento, a salvação de circunstâncias difíceis, de situações adversas, a salvação diante do perigo, salvação diante de ameaças. No entanto, muitas vezes o conceito de salvação é mais amplo do que este. E vamos perceber então a promessa de uma salvação eterna. A ideia de um Deus que age nos trazendo salvação eterna. Por exemplo, os salmos falam sobre o perdão de Deus para os nossos pecados. Basta ler o Salmo 51, que traz a confissão do salmista diante do reconhecimento do seu pecado. E o Salmo 32, que fala não apenas da dor trazida pela culpa, mas fala principalmente sobre a alegria trazida pelo perdão. Esse conceito de um Deus que perdoa, portanto, está presente no livro dos Salmos e em muitos deles. Mas esse conceito
ele aponta para o perdão efetivo e pleno de Deus que viria em Jesus Cristo posteriormente. A própria palavra, a própria expressão usada por Jesus na cruz, Deus meu, por que me desamparaste?, é extraído do livro dos Salmos. Encontramos uma clara conexão, um claro link entre a mensagem do Salmo e as palavras de Jesus. O que eu convido a perceber é que quando nós lemos o livro dos Salmos, encontramos não apenas esperança para o presente, mas esperança para o futuro. Atente para as palavras com as quais o salmista termina o lindo Salmo 23. Ele fala da perspectiva presente, terrena, humana, e diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Mas é possível extrair da frase seguinte, da expressão seguinte, uma conotação não apenas temporal, mas eterna, quando o salmista diz: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aí nós temos não apenas uma conotação meramente humana, não apenas uma referência à existência terrena, mas é possível extrair dessa declaração um novo horizonte, um horizonte futuro. Nos livros do Antigo Testamento, esse conceito futuro, esse conceito de esperança eterna já está presente. No livro dos Salmos não é diferente. Em muitos deles, nós vamos perceber este claro olhar voltado para o futuro, para o momento quando Jesus viria ao mundo para se tornar o nosso Salvador. Os Salmos falam de diversas realidades e situações presentes e práticas da nossa vida. Mas os Salmos também apontavam para o grande projeto de Deus para a humanidade, que se concretizaria com a vinda de Cristo ao mundo. Um dia, Jesus veio, exatamente como previsto e profetizado no Antigo Testamento, e veio para morrer por nós, para sofrer por nós, para que nele e por meio dele experimentássemos a salvação. Salvação plena, libertação dos nossos pecados e certeza da vida eterna. Vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, a riqueza da tua palavra, particularmente o livro dos Salmos, com todo o seu significado e com toda a sua aplicação prática para as nossas vidas. Hoje, particularmente, quero te agradecer os salmos que falam sobre as promessas de Jesus Cristo, sobre a esperança de salvação. Como é bom saber que essas profecias se cumpriram, que Jesus veio ao mundo para ser o nosso Salvador. Agradecemos-te as promessas encontradas na tua palavra, agradecemos-te o cumprimento dessas promessas na vinda de Cristo. E eu te peço, Pai, que cada amigo que nos assiste nesse instante conheça e experimente a Cristo, e nele a salvação e a certeza da vida eterna. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, quando vinha a noite, despontando no horizonte. Lá vem o sol quando vinha a noite, pra dizer que é dia. Em BBU, cremos na importância de uma educação centrada em Cristo e, ademais, cremos em Ti, líderes servidores.